A Júlia Leivas vai ajudar a gente a compreender o que tá rolando com as amizades de hoje em dia, né? Sabe aquele papo da amizade de baixa manutenção, alta manutenção, os círculos sociais que tem muita gente ou que tem pouca gente, o próprio funcionamento das amizades no contemporâneo, ela vai nos ajudar a entender. Eu vi esse vídeo, achei ele interessante, achei muito simpático o conteúdo desse vídeo e eu acho que dá pra gente fazer um diálogo bem legal e um react que funciona como um grande bate-papo, né? Pra gente poder bater um papo legal. Vamos dar uma olhada? Eu assistindo Sex and the City esses dias e me veio uma lembrança muito clara na minha cabeça. Enquanto eu assistia a série, vi aquelas 4 mulheres andando pelas ruas de Nova York, todas alegres, felizes, compartilhando a vida delas uma com a outra. Lembrei de um momento em quando eu era adolescente que eu aspirava a ter tantas amigas próximas como quando eu assistia Sex and the City. E vocês acreditem ou não, eu sou uma pessoa muito tímida, então pra mim é muito difícil fazer amigos. Tive com certeza a minha fase pick me girl, como eu já falei pra vocês, que eu só queria andar com meninos, porque eu achava que andar com meninos era mais fácil, cultivar amizade com meninos era mais fácil, que eu não conseguia fazer amizade com meninas não por causa de mim, mas por causa delas. O filme que eu assistia retratava sempre, né, essa história de muitas meninas com várias amigas, aquele filme Legalmente Loira, que a Ellie Woods tinha várias amigas e dela decidiu ir pra Harvard e as amigas delas todas apoiaram ela e tava todo mundo junto com ela. The LSATs are an exam. Girls, I'm going to Harvard. No, I'm going to Harvard Law School. Why? Ao contrário do que daquela época ali dos anos 2000, onde tinha aquela muita coisa de rivalidade feminina. Naquele filme não, as meninas eram realmente... Sex and the City, eu achava que essa série era recente. Em tempos históricos, o século retrasado é ontem. Então, de certa forma, é recente. muito amigas. E aí que eu fui percebendo que será que a amizade de verdade não existe mais? E que tudo isso já passou, não é mais o momento atual e que ninguém mais tem amigo próximo, que ninguém mais tem amigo nenhum. Hoje a gente vai falar sobre amizades no geral. Amizade de mulheres, amizade de homens, amizade de muitas pessoas. Eu quero explicar pra vocês as pesquisas que eu fiz se realmente não existe mais amizade verdadeira. O que aconteceu? As amizades estão realmente em declínio? Já peço logo pra você, se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Vocês podem me mandar recomendações de vídeos lá no meu Instagram, que é Juleivas, que eu fico muito feliz com a recomendação de vocês e muitas vezes eu trago aqui pro meu canal. Então vamos lá falar a respeito do tema de amizades. Como eu tava falando pra vocês, como eu me recordo, como as minhas amizades foram surgindo e como as minhas amizades foram ruindo. Pois bem, ali naquela época dos anos 2000 que surgiram aquelas séries do Friends, How I Met Your Mother, e tinha aquele monte de amigos que eles iam pro bar juntos nas ruas de Nova York, que eles... Tem uma coisa aqui que é o seguinte, né? A forma como acontece a amizade nesses seriados, e assim, o seriado ele retrata mais ou menos o funcionamento do que seria um círculo social nos países em que esses seriados se situam, né? Os Estados Unidos, os seriados da Inglaterra falam da Inglaterra, você vê um filme da Alemanha, você vai ver ali mais ou menos como a coisa funciona, e se você pega qualquer um, tem um monte agora de imigrante que veio pro Brasil e abriu o TikTok pra falar como é a experiência de ser um imigrante da Rússia no Brasil, por exemplo. Essas pessoas falam sobre isso. Entre as curiosidades que elas falam sobre as diferenças, né, entre viver na Alemanha e viver no Brasil, viver na França e viver no Brasil. Uma delas é o entendimento de como funciona a construção de um círculo social e como funciona o início e o fim de um ciclo de amizade. E elas falam sobre isso. E você percebe, cara, que é muito diferente. A gente tem um olhar pra amizade no Brasil que ele é muito amplo, muito aberto, onde a amizade é meio que qualquer pessoa que se aproxima e é simpática. Você tem amigos do trabalho, amigos da rua, amigos do, sei lá, do prédio que você mora, do bairro que você mora, da faculdade que você faz, do curso técnico, amigos da mecânica que você manda o seu carro quando precisa fazer algum reparo, amigos do seu trabalho, e esses amigos eles vão coexistindo num grande círculo de amizades que não necessariamente compreende uma relação, um laço que é forte. Muitas vezes o que a gente chama de amizade é um laço frágil de simpatia. E talvez aqui esteja também o pulo do gato de uma coisa que é meio que a entrada do adulto brasileiro na socialização adulta, né? Que é o entendimento de que essas amizades, elas são laços frágeis e que as amizades fortes mesmo, que é o que geralmente se chama de família, eu não tô falando de família de sangue, não exatamente isso. Eu tô falando do conceito família, né? Desse conceito. Não necessariamente é muita gente, mas mesmo não sendo muita gente, não é como se esse conceito família desse conta da amizade.
porque a amizade de fato vai ser pulverizada, vai ser plural. Bom, vamos continuar aqui. Sempre estavam juntos, bebendo, conversando. E eu sempre achei que a minha vida adulta seria daquela forma. Eu achei que eu estaria em Nova York conversando com muita Aí é difícil. gente cheia de amigos e que seríamos completamente inseparáveis. Por mais que na minha cabeça sempre passava aquilo. Essas pessoas não trabalham, não. Essas Não. pessoas, como é que elas têm dinheiro pra ficar saindo pra beber todo dia em Nova York? É só uma série, né? A grande graça da série é que o dia ele parece ser muito grande fora dos horários das obrigações. E aí você vê as coisas se desenvolvendo. Nova York é uma cidade extremamente cara. Mas, mesmo assim, era Porque são de classe média também, né? Geralmente as séries, elas trazem uma convivência de classe média. Esse é o grande lance. Você pega, inclusive, olha que legal, tem aquela série do Will Smith, O Maluco no Pedaço. O Maluco no Pedaço é de um cara da periferia que foi morar numa mansão de um tio ricaço e que tá se introduzindo na vida do ricaço. Porque se não for esse contexto, parece que eles não conseguem achar a diversão, achar o entretenimento. Precisou vir o Todo Mundo Odeia o Chris pra dar um contexto diferente, talvez. Parece que não é tão family friend, sabe? Parece que não é tão... Não desce tão redondo quando não se trata de uma convivência feita num lugar de periferia. E aí, How I Met Your Mother, que foi um exemplo citado aqui, Friends, que foi outro exemplo, é gente que mora em Manhattan, tá ligado? Manhattan é caro pra cacete, porra. Não é qualquer um que mora em Manhattan. Não é qualquer jovem trabalhador que tem um trampo e mora em Manhattan. chocante como aquelas pessoas sempre estavam juntas e bebendo e se divertindo. De qualquer forma, eu achei que aquilo ali seria possível na minha vida. E spoiler, não foi. Pesquisando a respeito disso e sobre o tema das amizades com as redes sociais, é o que eu quero começar falando aqui pra vocês hoje. Eu li um artigo na BBC que a autora relata de como é que foi na época da pandemia para os filhos dela, que eram crianças e estavam ali confinados em casa e tinham que ter aquela interação social com os amigos. Acontece que esse mundo aí na época da pandemia virou uma coisa normal para muitas pessoas. Por exemplo, eu me recordo que na época ali de 2020, 2021, na pandemia, eu e meus amigos passávamos horas e horas online jogando Minecraft, Among Us, enfim, tantos outros jogos, e foi a época aí que todo mundo tava no Discord e as pessoas se conheciam no Discord, as Among Us era legal, viu? Among Us era muito legal. pessoas ficavam juntas no Discord por horas e horas. Coisa que, se você parar pra pensar, na época dos seus pais era inviável. Isso não existia. Não tinha como teus pais ficarem no Discord conversando com os amigos. Pra você conversar com seus amigos, enfim, nessa época, até nessa internet ali, coisa que eu também passei, você tinha que sair de casa ou você usava o seu telefone aí em situações completamente pontuais. Eu lembro disso porque na época da escola eu mal ficava em casa, sempre tava grudada com minhas amigas, era sempre fora de casa. Se eu tava em casa, queria falar com elas, usava o telefone, e aí minha mãe ficava gritando, falando que a conta do telefone ia dar alto, só tinha 3 minutos pra falar no máximo. Só pra falar. A emergência da sociedade da informação e dos meios de comunicação rápidos, a emergência de uma sociedade da velocidade, vai dizer o Zygmunt Bauman, ela faz toda a diferença na construção de laços. Mas toda a diferença. Faz muita diferença em outras coisas também, né? Principalmente se a gente for pensar de um jeito geopolítico e econômico. Mas na construção de laços sociais faz toda a diferença. Porque definitivamente é qualitativamente diferente o laço que se faz digital daquele laço que se faz presencialmente. É outra qualidade. E não tô falando de qualidade no sentido de é melhor ou pior, mas é outra coisa, né? Tem outras características. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: será que a gente pode dizer que aquela pessoa que a gente encontra uma vez por mês, mas fala todo dia no WhatsApp, a gente tem o mesmo tipo de laço que a gente tem com aquela que a gente fala todo dia? Eu não tô falando de se é melhor ou se é pior, mas será que é a mesma coisa? Será que a palavra amizade, ela consegue dar conta desses laços diferentes? Assim, amiga, tô indo na tua casa. Amiga, o que tá fazendo? Tá em casa? Era só isso, não podia ser mais que isso. Uma autora fala, essas diferenças entre gerações, pra você conversar com seus amigos. É realmente diferente se você parar pra pensar em como as gerações anteriores comunicavam e como a gente se comunica com nossos amigos? Então vem a questão aqui que ela retrata, que é super comum a gente simplesmente culpar as redes sociais, culpar a internet, falar que é por causa disso, que não temos mais amigos. Hoje a gente fala que nosso amigo é quem a gente tem no Facebook ou no Instagram, e é isso. E aí, como ela relata, que os restaurantes estão cheios de pessoas olhando para o celular em vez de conversar, que a cultura das selfies nos transformou em narcisistas que se preocupam mais em gerenciar nossas próprias relações públicas do que em estar presentes uns com os outros, que as amizades de hoje são, de alguma forma, mais condicionais do que eram no passado, à medida que nos organizamos online, em câmaras de eco,
de indivíduos com ideias semelhantes e rejeitamos visões diferentes. E aí vem a questão de que se amizades realmente não acontecem mais por causa das redes sociais ou se tem outra questão envolvida. Além de que muita gente vai dizer que são completamente superficiais. Há mais de 2000 anos, Sócrates supostamente expressou ceticismo quanto à escrita de cartas como um caminho para a sabedoria, favorecendo a interação face a face com os pares. Coitado do Sócrates, né? Se fudeu gostoso, porque hoje é livro a parada, tem que escrever no papel mesmo. E no início do século XX, surgiram preocupações de que os telefones fixos diluiriam a interação ou promoveriam comportamentos sociais prejudiciais. E como nós já vivemos nesse mundo de cartas, já vendo nesse mundo de telefones, estão vendo que o padrão está se repetindo? Antigamente falavam, não, porque carta vai estragar a amizade. Depois falavam, não, porque o telefone vai estragar as amizades. E hoje temos a internet, que muita gente fala que é por conta da internet que não existe mais amizades. Mas sabemos que com isso, muitas vezes, a tecnologia pode. Então, é que dizer que vai estragar geralmente vem de uma posição conservadora. Agora, dizer que de fato vai gerar uma mudança, que vai ser algo qualitativamente diferente, que vai ser outra coisa, isso eu acho que é essencial, porque é fato, né? É fato. As coisas vão mudar nesse sentido. E aí você pode ver também a proliferação de grupos de Discord hoje, que muitas vezes são grupos que causam problemas. Essa é uma proliferação que talvez dificilmente aconteceria da maneira como acontece se não tivesse um ambiente digital para isso. Se você não tivesse a rede para que ela pudesse ser facilitada, para que essas pessoas pudessem se encontrar, por exemplo. Nos unir de pessoas que gostamos. Por exemplo, é o meu caso, é que eu falo que eu moro longe, estou sempre usando tecnologia para me comunicar com minha família e com meus amigos, que eu vou falar mais à frente a respeito disso. Então, se a tecnologia faz a gente sentir que temos mais amigos, que estamos mais próximos das pessoas, que temos essa relação aí de poder conversar com a distância, porque cada vez a gente se sente mais sozinho e solitário nesse mundo aí, com tantos amigos online, ou no Instagram, ou no Facebook. Como eu tava Porque online não dá para dar um abraço. Falando enquanto um brasileiro que gosta de contato físico, né? Online dar um abraço é uma parada mais difícil. É muito mais difícil. E mais do que isso, né? Eu acho que tem uma outra coisa aqui também. Online a gente cria conexão, a gente não cria laço social. E essa é uma distinção que eu acho relevante. É a diferença entre o laço e a conexão. Porque o laço social é aquilo que é difícil de quebrar. Ou que, quando quebra, gera algum tipo de trauma. Quando eu falo trauma, não é no sentido psicológico, mas assim, a quebra dele é um evento. A conexão, ela é feita justamente para ser fácil de se desconectar. A vantagem suposta da conexão é a possibilidade da desconexão. É a facilidade de só desligar ali, ó, bloquear no WhatsApp, tchau, valeu, até mais, tchau, até nunca. Por qualquer coisa, por qualquer sentido, por qualquer motivo, só isso. falando pra vocês, né? Eu moro na Espanha. Então, todo mundo que eu conheço na minha vida, meus amigos, família, enfim, todo mundo ficou no Brasil. Durante a minha adolescência, como eu falo pra vocês que eu sou super tímida, eu conheci uma amiga. E essa minha amiga, que era super extrovertida, ela me apresentou pra um outro grupo de amigas, que eram, sei lá, em 12. Éramos umas 12 meninas que sempre andávamos juntas. Acontece que eu era mais próxima de duas meninas, que era essa minha primeira amiga e outra amiga e só. As outras meninas eram mais próximas de outra. Éramos esse grupo de 12 pessoas, mas tínhamos sim amigas mais próximas. Vocês sabem disso. Se você tem um grupo de amigos grande, como eu tenho até hoje um grupo de amigos grande, você sabe que você é muito mais próximo de uma ou duas pessoas daquele grupo. Você não é próxima de todas igualmente. Mais que eu e aquelas Talvez, assim, próximo no sentido de unha e carne, sim, talvez um ou dois. Mas você pode ser próximo de muita gente. E aí eu falo, né? Se for comparar a maneira como se concebe. Cara, tem estudo, tem livro sobre isso, retratando a maneira como se entende a amizade em diferentes países. Se for retratar isso, pegar países diferentes, com certeza a gente entende a amizade como sendo algo mais amplo e mais fácil de se entrar, né? Do que exatamente outros países. O que é bizarro, porque quem coloca algum limite, quem coloca alguma etapa para se tornar amigo no Brasil, muito provavelmente ainda assim será alguém muito mais permissivo do que, sei lá, na Alemanha, do que na Rússia, por exemplo. 12 meninas andássemos juntas para todo canto, se eu precisasse de algum conselho urgente ou de alguma ajuda urgente, eu ia recorrer a essas minhas duas amigas que eu era mais próximas daquele grupo de 12. Assim como elas também iriam recorrer a mim, assim como as outras iam recorrer às outras. Distância, para vocês terem noção disso, dessas 10 amigas, das duas que eu sou próxima, eu continuo falando só com as duas. As outras 10 eu falo com elas uma vez por ano para desejar feliz aniversário, elas me desejaram feliz aniversário, e é só isso. Uma simpatia, né? Uma relação de simpatia só, assim. Se a gente sair pra tomar uma cerveja, pô, vai ser legal, mas não necessariamente eu tô aí pro que der e vier. Normal, acontece.
Muitas relações que a gente constrói são desse jeito. Mas principalmente na contemporaneidade, há uma tendência de você ter inúmeras relações que são assim. Infinitas relações que são assim. E pouquíssimas que são esse 1-2 que ela citou anteriormente. E talvez nenhuma. Quando a gente vê matéria falando sobre se sentir isolado na metrópole, sabe? Essa matéria da Folha falando sobre como o paulista se sente isolado, por exemplo, é porque às vezes nem esse 1 ou 2 crescem, aparecem. Nem esse 1 ou 2 são construídos laços fortes, né? Laços de verdade. Minha psicóloga, diz a Juliana, disse que amizades são iguais árvores. Cada um oferece coisas diferentes e depois disso me tirou um peso. Não, de fato. Conheço um japonês extrovertido, diz a mãe de gato, que decidiu vir morar no Brasil por gostar de fazer amizades. Palavras dele. O que não acontecia no Japão. Sim, é crucial isso, né? E é o drama do inadaptado. É o drama do inadaptado. Se eu não me engano, quem fala sobre isso é a Margaret Mead. Se eu não me engano, é a Margaret Mead que tem um livro sobre isso, onde ela fala sobre os inadaptados em 3 sociedades diferentes. Não diz mais que se ama, a gente não sabe mais nada da vida da outra, como se nunca tivéssemos existido. Então aí vem a questão de, com essa tecnologia toda, parece que cada vez eu estava mais distante dessas meninas, que eu era tão próxima. Aí tem a sensação de como é que a gente parece estar perdendo nossos amigos, mesmo com tanta tecnologia, né? Temos todo o acesso do mundo para falar com as pessoas que a gente gosta todos os dias. Eu falo com meus amigos, com meu irmão, com minha família. Todo o tempo, o dia inteiro. E também entra a questão das redes sociais, como eu falei. Eu tenho um grupo de amigos, que somos em 8, que nos conhecemos 10 anos atrás, em algum fórum na internet. Nós somos pessoas completamente unidas, nos falamos todos os dias nesses últimos 10 anos. Conheci eles de forma online. E a gente se encontra pessoalmente, sei lá, uma vez por ano, né, depois de tanto tempo, porque cada pessoa mora em um lugar diferente, um estado diferente, lugares completamente diferentes, e a gente se encontra aí, né, como eu falei, raramente. Ainda assim, como eu disse, a gente se fala todos os dias, sabemos tudo da vida do outro. E entra a questão de amizade contemporânea, de que se realmente a internet é o problema dessa nossa solidão. Nesse caso, eu não sei se é a internet, mas eu tenho certeza que o fato de vivermos numa sociedade da velocidade afeta diretamente, que é uma coisa que eu acho muito específica, que é assim, hoje é muito fácil se despir de uma identidade e se vestir com outra. Hoje a mudança é muito fácil, principalmente se você mora em centros urbanos. A mudança da identidade, da maneira como você é em sociedade. Isso é uma coisa relativamente mais fácil e tem menos consequências negativas. E, de certa forma, é esperado que aconteça. É esperado que você de 20 anos não seja a mesma pessoa de você com 40. E nesse caminho, você vai perder a amizade e a vida é assim. Sem que você precise tentar carregar junto, né, essas diferenças que talvez possam existir nessa caminhada de 20 anos. Sem precisar ter esse esforço. Convenhamos, muitas vezes esse esforço é horrível. Muitas vezes esse esforço não é legal de se carregar, não é legal de se ter, né? Às vezes a gente tá tão cansado que, pô, tem que ter esforço só porque você conhece a pessoa há 20 anos, mas tem que ter esforço pra trocar uma ideia, uma ideia fast food, assim, pra trocar um papo rápido, porque não rola, é difícil. Mas eu acho que hoje a tendência é que isso seja levado ao extremo, pra que qualquer esforço meio que seja algo negativo. A Gabi diz, eu tenho horror às relações sociais em São Paulo, com todo respeito. Não precisa ter respeito não, eu não sou paulistano, eu sou mauaense. Eu sou estrangeiro aqui também. Mas no meu último relacionamento, que era um Faria Limer, eu vi foi coisa em Moema. Tá, eu não entendi o que você viu em Moema, mas Faria Limer aí também você deu uma exagerada aí também, né? Logo um Faria Limer, eu sinto essa dificuldade de adaptar, porque por minha vida ter sido realizar mudanças geográficas da infância, no máximo 3 anos no mesmo lugar. Isso com certeza é um problema, né? Não conseguir criar raiz gera um problema definitivo. Tenho uma amiga de 16 anos, diz a Juliana, e nós falamos para marcar para se ver, raramente falamos pelo WhatsApp. Eu tenho alguns amigos que dificilmente a gente se fala pelo WhatsApp, a gente costuma falar do WhatsApp para marcar para se ver, de fato. Às vezes a gente tem interesses incompatíveis com as pessoas do nosso ambiente imediato, mas às vezes a gente acha pessoas afins na internet, sim, de fato. E aqui acho que entra também uma diferença, né, que é, você pode ter aproximação com quem tem interesse, gosto parecido, mas também com quem tem critérios de percepção parecidos, e não exatamente gostos parecidos. Com quem tem visão parecida, mas não exatamente o gosto parecido.
Eu acho que a rede social, ela encaminha a gente a normalizar a aproximação com pessoas que têm gostos parecidos, mas não exatamente com critérios parecidos, mesmo que o gosto seja diferente. E dificulta também, né, a criação de vocabulário para interagir com alguém que tem gosto diferente, mesmo tendo um critério parecido. Porque o critério parecido é o que vai dar base para existir um diálogo, por exemplo. Mas entendo que com essas amizades online que eu tenho, eu sinto cada vez menos necessidade de sair de casa. Então eu penso assim, pô, já tenho meus amigos aqui, eu posso estar falando no WhatsApp ou no Instagram, então não preciso sair de casa para socializar. O que é muito importante para nós como seres humanos. Acontece que se você já tem amizades É que eu acho que sair de casa não tem a ver meramente com socializar, mas tem a ver com uma forma específica da socialização que envolve cheirar o perfume da outra pessoa, que envolve sentir o hálito da outra pessoa, que envolve olhar nos olhos, que envolve ter o contato físico, ou pelo menos a proximidade, que envolve um falar em cima do outro, porque é gostoso um falar em cima do outro também, que envolve sentar na mesa do bar, ver o movimento da rua. Tudo isso que eu falei tá para além de duas pessoas conversando, mas precisa ter duas pessoas conversando para que aconteça desse jeito. online, você não vai sair de casa para socializar. Eu tenho muitas amigas que, sei lá, namoram de forma virtual. O pessoal do Chão de Taco, da Faria Lima? Não, da Faria Lima não é o pessoal do Chão de Taco. Do Chão de Taco é da Santa Cecília, da Samambaia e tal. Da Faria Lima é o pessoal que vota no Novo. Então elas não saem de casa pra nada, porque elas conheceram alguém no Discord, porque elas fizeram, enfim, e elas estão sempre se sentindo sozinhas. Você tá conversando ali com alguém pela tela do celular. Não é a mesma coisa a pessoa estar pessoalmente. Tipo assim, eu converso com esses meus amigos todos os dias, mas quando a gente se vê pessoalmente, nem se compara a sensação. Eu quero gente cheirosa na minha vida, diz a Rebeca, que ri pra trás. Ri pra trás é o que faz o som de porquinho quando ri? É 1000 vezes melhor você estar cara a cara com a pessoa. Quando eu vejo minha família, quando eu vejo meus amigos lá do Piauí. Esse negócio de sentir o hálito da outra pessoa é extremamente brasileiro. É claro, no Brasil a gente escova os dentes, né? Não tem problema sentir o hálito. É muito diferente. E hoje eu vejo muito mais aí com o meu grupo de amigos que a gente se preocupa bem mais com a qualidade da amizade do que com a quantidade de amizade, que era algo que lá na minha adolescência eu queria ter muitos amigos, estar cheia de gente ao redor. Assim como eu tenho pessoas que são essas minhas amigas que estão sempre online, elas não têm amizade real, na vida real. Então, professora Santa Cecília, eu sou do Tucuruvi, eu sou, como é que fala? É Zona Norter. Eu acho que chamam de Zona Norter. Presencial. E quando tem, por exemplo, alguma festa de aniversário, não tem quem chamar. Porque as pessoas moram em outro estado, moram em outro país, moram, enfim. Se eu fazer uma festa de aniversário aqui, por exemplo, não tem quem chamar. Porque todos meus amigos estão lá no Brasil. Não são amizades virtuais, porque eu conheço as pessoas completamente, pessoalmente, mas elas não podem estar aqui comigo. Tem a questão de ter uma qualidade absurda dessas amizades, mas as pessoas não estão cara a cara. E eu preciso trazer para vocês a famosa pesquisa do Hopin Dunbar. Um antropólogo que estudou a respeito de grupos sociais descobriu que o número de conexões estáveis que podemos ter nós como seres humanos, essas conexões. Cara, eu acho muito complicado essas pesquisas que são feitas pensando na espécie. Só que elas são feitas a partir de categorias que são culturais, tá ligado? Mas vamos ver aqui. Que conseguimos manter são aproximadamente de 150 pessoas. Basicamente, a pesquisa é resumida em que é o número de pessoas com que você não se sentiria envergonhado de se juntar para um drink sem ser convidado, caso as encontrasse em um bar. 150 pessoas, no máximo. E aí a pesquisa fala que cada um de nós tende a ter de 3 a 5 pessoas que constituem o pequeno núcleo de amigos. Se ele tá dando esses números, muito provavelmente ele teve um grupo amostral, ali uma população que ele usou de amostra para poder realizar a pesquisa, fazer as entrevistas. Eu acho que é mais importante entender da onde são essas pessoas para compreender esse funcionamento específico de amizade de 3 a 5 pessoas que constituem esse pequeno núcleo de amigos e tudo mais. Eu não estou dizendo que no Brasil é diferente, eu não sei. Mas eu diria que as categorias para se entender o que é amizade, proximidade, afastamento, o que é um amigo, um colega, alguém que você tem uma simpatia, tudo isso, eu acho que é necessário considerar sempre o local. Realmente bons, a quem você recorre em momentos difíceis, e um grupo de simpatia de 12 a 15 pessoas, cuja morte amanhã o deixaria perturbado. Mas, argumento do bar, simplesmente não temos a capacidade cognitiva para Do bar, ele explica, do bar. influenciar esses grupos. Se uma pessoa nova entra na sua vida, alguém tem que descer para o próximo nível. Ele argumentou do bar.
para abrir espaço para ela. E é como eu falei para vocês no meu grupo de amigas, né? Que tinham 12 amigas, porém eu era mais próxima de 2 amigas. E se eu tenho amigas novas, alguém no grupo de amigas que eu já conheço vai ter que descer o nível para essa pessoa nova se encaixar. E é assim que funciona. Amei o conceito de pessoas cuja morte amanhã me deixaria perturbada. Mas sinto dizer que incluiria o zagueiro do Esporte Clube Recife, diz a Gabi. Pois é. Se o Luciano do São Paulo morresse amanhã, eu me sentiria perturbado. Não sei se ele é meu amigo. Também na pesquisa fala que, como o número de amigos que podemos ter é limitado para nossa capacidade cognitiva, nem mesmo a facilidade de fazer conexões online nos permite expandi-la. Comentando sobre as redes sociais, Dunbar observa que Dubar observa que... há uma questão sobre o que Desculpa, eu sou idiota, desculpa. realmente conta como amigo. Aqueles que têm números muito grandes, ou seja, mais de 200, invariavelmente sabem pouco ou nada sobre os indivíduos em sua lista. Acrescenta. Aí você vai Então, mas aí o grande lance é saber ou é construir em conjunto? Entende o que eu quero dizer? O Davi pergunta, você quis dizer que o problema é tentar chegar num resultado universal a partir de algo que é cultural e varia de lugar para lugar? É. O problema é ter uma abordagem de espécie numa questão cultural. Ali, naquela parte cognitiva, naquela parte que ele fala do cognitivo, eu não questiono, talvez. Só que o que é amizade, o que é colega, o que traz satisfação, o que preenche o dia a dia de uma pessoa, esses são itens que são muito do local. E aí é difícil. lá na sua lista de Instagram de pessoas que você segue. Tem gente que tem 1000 pessoas. No meu Instagram eu sigo 650 pessoas. Vocês acham que eu sei da vida dessas 650 pessoas? Que eu conheço as pessoas profundamente? Ah, não, assim, gente, é evidente, né? Porque eu acho o seguinte também. Existe uma visão também que você tem que conhecer o outro, mas também tem olhares para a amizade que você não tem que conhecer profundamente a vida do outro, mas que a construção dessa amizade acontece em conjunto, a partir de atividades. Então eu encontro as mesmas pessoas no futebol. E eu vou saber de uma coisa ou outra da vida dessas pessoas porque papo vai, papo vem. Mas não necessariamente eu vou saber profundamente da vida delas. No entanto, ao mesmo tempo, a gente vai ter construído uma relação muito forte em torno da atividade que a gente faz junto. Em torno dessa atividade, em torno do boteco depois da atividade. Essas são maneiras de se compreender laço social e formas de laços sociais que não são tão normativas e faz a gente pensar um pouco assim na pluralidade de tipos de relações que a gente pode ter. Não, meus amigos ali são 10, 11 no máximo. 2 pessoas que eu sou muito próxima, que eu sei tudo da vida, e o restante eu simplesmente conheço. Mas aí você tem alguém no seu Instagram, no seu Facebook, você tem a ideia de que você é amigo daquela pessoa, quando na verdade você não é amigo dessa pessoa. E vê a sensação de solidão. Eu tô rodeada de gente aqui na minha tela do meu celular, mas eu não conheço ninguém. Mas isso é muito importante, isso que ela falou agora, porque isso é um fenômeno novo. Eu tô rodeado de gente no celular, eu troco ideia com um monte de gente no meu grupo do Discord, um montão de gente, um montão, mas aí quando eu desligo a tela do celular, eu olho pros lados e eu tô sozinho, e não tem ninguém pra trocar ideia. E aí eu saio na rua, eu não conheço nenhum vizinho, ou então eu conheço e não gosto de nenhum, tá ligado? A questão de por que as amizades parecem que são piores agora. Então, se apesar de tudo isso, que a gente tem essa capacidade limitada, que a gente tem amizades com mais qualidade, por que parece que tá tendo um declínio das amizades? Aquela coisa que fala muito no Twitter de baixa manutenção, amizade de Aí, ó, chegamos nesse tema maravilhoso. baixa manutenção. Quando veio esse tema na minha mente, a primeira coisa que eu pensei é, isso é por causa da minha idade. Eu sou casada, já tô com quase 30 anos, então, obviamente, eu não vou ter amigas tão próximas ou amigos tão próximos como eu tinha antigamente. Não tem como. Se você é casado, se você tem filhos, você vai sentir isso, né? Que muitas pessoas relatam. Quando casam, quando tem filho, parece que as amizades completamente somem, né? Essas amizades aí do bar. Gol diz, eu falo sozinho. Cara, essa frase isolada, assim, sem contexto, ela é engraçada. Na fase da minha vida, como eu falei pra vocês, eu queria muito fazer amigos pessoalmente. As minhas amizades estão longe e aquela coisa de amizade de baixa manutenção, que é o que funciona pra muita gente, não funciona pra mim. Na verdade, fazendo pesquisas, isso não funciona pra ninguém. Mas é que você vai manter uma amizade realmente próxima, que você conhece, você só fala com a pessoa uma vez na vida. Não faz sentido. Um artigo que a moça relata que quando ela quer fazer amizades, ela começa a planejar esse ato de fazer amizades. E eu faço a mesma coisa. Isso parece Tá vendo? Esse povo que não é brasileiro tem uma dificuldade imensa de sequer pensar sobre o que é uma amizade, ou planejar tal.
tem um plano, tem uma coisa, porque de fato se trata de algo qualitativamente diferente, de conceitos diferentes e, portanto, de uma operacionalização da amizade na vida que é diferente. Mas é inegável que no Brasil, porque o Brasil também é uma sociedade que, pô, o pessoal tem celular na mão, fala no WhatsApp e tal, é inegável que também você tem um novo tipo, uma mudança qualitativa naquilo que a gente pode chamar de amizade, nos laços que a gente tem, na satisfação que a gente pode ter para diferentes tipos de laços sociais. Loucura, mas eu acho que é o que todo mundo faz. Vai pra algum lugar e vejo assim um grupo de meninas. Eu penso, poxa, essas meninas parecem muito comigo. Elas conversam as mesmas coisas que eu, nós seríamos tão amigas. Esse mesmo artigo relata como a gente era antes da Covid para poder explicar uma relação de por que as amizades parecem piores agora. É que muita gente tinha amigos muito próximos no trabalho. Nunca foi meu caso. Eu fiz uma amizade no trabalho, Elas gostam do Rodrigo apresentador também, a gente vai ser tão amiga. no máximo, acho que 2, em trabalhos diferentes, porque eu sempre estava no ambiente que eu trabalho, para mim aquilo ali não era o local de fazer amigos, mas para muita gente é, e eu entendo que para os nossos pais, pessoas mais velhas principalmente, era o lugar de fazer amizade. Coisa que acabou aí depois do Covid, né? Porque muitas empresas pararam de funcionar no presencial e hoje é completamente de forma home office. Home office eu amo, é muito bom para muita gente, mas para outras consiste em você ter uma solidão absurda o tempo todo. Se você O Zoologia com JP dá uma informação aqui que eu não sei. É que essa informação que ele dá meio que quebra toda a elaboração que a gente tá fazendo aqui, que a gente tá ouvindo, né, que a gente tá contribuindo. Mas deixa eu só levantar isso, porque ainda assim é importante, né? Ainda assim é relevante, né? Esse paper fala de quantos seres humanos a gente consegue lidar socialmente por vez, que é algo um pouco diferente aqui, mas vamos continuar aqui. fazer muitas amizades no trabalho. Se você tinha amizade no trabalho, se você costumava sair com as pessoas do trabalho, você não tem mais isso. Uma pesquisa relata que aproximadamente metade dos americanos perdeu contato com um amigo durante a pandemia, de acordo com o Survey Center on American Life. E as mulheres jovens que tendem a formar conexões mais profundas com amigos e dependem mais desses relacionamentos sofreram mais intensamente. Quase 60% relataram ter perdido contato com pelo menos alguns amigos e 16% disseram que não mantém mais contato regular com a maioria de seus amigos. Falei pra vocês, né? Depois da época do Covid, foi assim, um baque pra todo mundo. E as coisas foram decaindo. Tem a parte também que ela fala, como eu disse, né? Que o trabalho era como se fosse o playground da vida adulta, se tratando dessa relação aí de pessoas próximas. E ela fala Amigo de trabalho é uma coisa que você tem novo toda hora, né? Toda hora tem um amigo novo de trabalho. Porque toda hora chega alguém novo no trabalho e você faz amizade, você conhece a pessoa, tal. E é um tipo específico de amizade que se tem geralmente tá presa no trabalho, esse tipo de amizade, tá presa no happy hour, tá presa no dia a dia do trabalho. Às vezes se torna também a pessoa que você leva pra sua casa pra ver um jogo, tomar uma cerveja, sabe? Às vezes vira um amigo mais pessoal, mas é um tipo específico e é um facilitador. O ambiente de trabalho é um facilitador da construção de certas formas de amizade. que, quando se trata de ter amigos, onde muitas pessoas fizeram seus amigos mais próximos no início da carreira. Isso aconteceu com meus pais, que se conheceram e se casaram no escritório. O trabalho para muitos é apenas uma evolução da rede social, do recreio ao refeitório da escola, aos pais da faculdade e aos cubículos de escritório. Fazemos amigos nos espaços onde passamos mais tempo. Então você passa muito tempo da sua vida no seu trabalho. É comum, é normal que você vá fazer amigos lá. E aí relata que, de acordo com o CEO da Gallup, John Clifton, uma pessoa passa em média mais de 81 mil horas no trabalho ao longo da vida, que é quase uma década. E é mais provável que façamos amigos no trabalho do que qualquer outra forma. Tem como falar que foi só o efeito da Covid, tá? Eu sei que muita gente vai falar assim, não, porque antes já estava pior. E realmente já estava pior mesmo, tá? São pesquisas mostrando o declínio das amizades no geral. No artigo que temos menos amigos próximos do que nunca. Conveniente, diz o Edu. Mas eu acho que todas as amizades têm a ver com conveniência, né? Tem como você fazer amizade com alguém que não é possível trocar uma ideia? Tipo assim, que mora perto, ou que, sei lá, trabalha junto, ou que mora na sua rua. Pensando em ambiente digital, né? Que você consiga trocar uma ideia pelo Zap e a pessoa tem a capacidade de te responder e vocês trocam ideia no mesmo, na mesma sintonia, né? Digamos assim. Nunca. Estamos conversando com menos amigos do que nunca e dependemos menos do apoio deles do que nunca. Como resultado, estamos à beira de outra crise de saúde pública muito real, a solidão. E ela continua. Mas eu imagino que você tá falando de conveniência no sentido de que é amigo das 5 às 3 da tarde e depois dane-se. Nesse sentido, ou não?
Muitos de nós temos uma compreensão inata do que estamos perdendo quando temos apenas amigos superficiais. Navegue pelo TikTok e você encontrará uma ninhada de jovens desoladas que se perguntam por que suas amizades não correspondem ao ideal de Carrie, Miranda, Samantha ou Charlotte, Quem são essas pessoas? que são as meninas do Sex and the City. Obrigado. Vocês, que eu tô assistindo de novo agora, quase chegando nos 30 e pensando, por que eu não tenho amiga daquele jeito? Só que eu já tive. Temos a questão aí da vida adulta. Não podemos esquecer desse fator. Entre essa parte que ela falou sobre o TikTok, você pesquisar na internet a respeito disso, muita gente tá falando sobre que não tem mais amigos, enfim. Parece que todo mundo simplesmente segue sua vida e esquece a dos outros. A gente tá cada vez mais atarefados que esquece como é que é sair de casa e ter amigos de verdade. Fora que eu quero assumir a minha culpa aqui nisso. É fácil eu falar que eu quero muito fazer amigas, é muito fácil você falar que quer novos amigos, mas você quer manter uma amizade? Você quer que a pessoa tenha ali o lado dela de ser sua amiga, mas você quer dar o seu lado de ser amigo? É algo que eu definitivamente não consigo. Eu gosto de me abrir para pessoas novas, eu não gosto de falar minhas coisas para pessoas novas. Então, para mim, eu quero muito ter amigas. E isso muito tem culpa minha, porque eu tenho pessoas que eu conheço no trabalho, que eram pessoas muito próximas, que estavam comigo. E ainda assim eu não conseguia manter amizade, eu não queria me abrir para as pessoas. A pessoa sentia que era minha amiga, mas eu sentia que eu não era amiga da pessoa. Eu ouvia tudo, eu dava conselhos, mas eu nunca queria me abrir. Então é óbvio que eu vou sentir aquele sentimento de solidão. Apesar de tudo isso, eu queria entender se ainda existe amizade verdadeira. O artigo fala, sabe aquele ditado, nenhum homem é uma ilha? Pois bem, os vínculos e as amizades que uma pessoa é capaz de criar estão diretamente ligados ao seu sentimento de pertencimento e bem-estar. Aliás, muitos especialistas em desenvolvimento humano apontam que são fatores indispensáveis para o sentimento de felicidade. E ela continua falando que, em teoria, é verdade que o ideal de amizade verdadeira combina duas ideias. Por um lado, o apoio incondicional, a disponibilidade para escutar e a empatia. Por outro, E apoio incondicional é uma coisa que, assim, é por isso que você tem que escolher muito bem quem vai ser seu amigo, né? Sua amiga, tal. Porque imagina apoiar incondicionalmente uma pessoa vacilona. Meu Deus, olha o trabalho. comunicação franca, intimidade e emoções compartilhadas. Comunicação franca já é o tipo de coisa que talvez seja muito mais difícil pra gente ter no nosso dia a dia, né? Porque a franqueza tem que ser adornada de palavras que caiam bem e desçam redondo. Mas assim, a intimidade, as emoções compartilhadas, isso é um negócio complicado. Então a gente tem essa sensação de frustração quando Esse negócio de apoio incondicional é muito cristão, diz o JP. Fazer o bem sem olhar a quem, tipo isso, né? você confunde o que é uma amizade de rede social e o que é uma amizade de verdade. Sei que se eu quiser sair pra festa, pra beber, seja lá fazer o que for, eu posso chamar qualquer pessoa pra ir comigo, eu vou ter muitos colegas, e tem gente que confunde isso com amigo, isso não é amigo. Uma pessoa que só vai com você pra farra, por exemplo, A mãe de gatos diz o seguinte, ó, que vai ter a ver com o que ela vai falar agora, mas vai ser no outro sentido, né? Pra mim, amigo é aquele que eu posso ligar às 2 da madrugada pra me buscar no aeroporto de Guarulhos. Mas eu não quero ser essa amiga pra ninguém. Pois é, amigo é aquele que vai me buscar no aeroporto 2 horas da manhã. É aquele que 3 horas da manhã, se eu dei um PT na balada, ele vai até lá me buscar. Mas eu nunca vou dar um PT pra que tenha que fazer isso. Então como é que faz pra saber se é amigo mesmo? não é o seu amigo de verdade que você vai se abrir e falar as coisas. Pode ser sim as duas coisas, mas normalmente não é. Outro artigo fala que um fato curioso foi observado recentemente pela Aalto University School of Science da Finlândia. De acordo com os pesquisadores, o círculo de amizade dificilmente se conserva ao longo da vida. Entretanto, a pessoa mantém um padrão de intimidade. E o que é que isso quer dizer? Se na escola você tinha um amigo íntimo e um grupinho de, sei lá, 5 pessoas, esse padrão vai se repetir ao longo da sua vida. Vai se repetir. Foi na escola, na faculdade, E aí chega num ponto que eu acho que tem muito mais a ver com a maneira como a gente aprende a construir a divisão de atenção com amigos, a entender o que que é amigo, a entender o que é, sabe? O que que é um círculo social. Aí eu acho que tem nesse negócio de você saber lidar, eu ia falar manipular, não é a palavra, administrar um círculo social em torno de você. E, portanto, nessa administração, se sentir confortável nela e aprender o que que é se sentir confortável diante da administração do círculo social. Por isso que esse padrão de intimidade talvez permaneça ao longo do tempo. no trabalho, em qualquer ambiente que você vá. Vai se repetir esse padrão de intimidade. Outra fase também que eu falei pra vocês, que quando você cai, Essa retórica de pôr à prova, diz a Gabi, é perigosa, do tipo: quer saber quem é um homem, engravide dele. Deus me defenderei. Complicado, né? Se você não sabe quem é o homem, não engravide dele.
enfim, você tem filhos, você corre sempre pro seu cônjuge para falar alguma coisa, você esquece completamente que quer ter amigos. Porque eu acho que isso é E tem aqui o comentário do Alencar, né? Mas algum dia existiu algo que pode ser chamado de amizade verdadeira ou é só uma idealização romântica de um passado idílico que nunca existiu? Eu acho que essa ideia que a gente tem de uma amizade verdadeira, nesse sentido super ideal, é um tipo ideal weberiano do tipo de sujeito contemporâneo que nós somos. No momento em que há um conflito entre o tipo contemporâneo pós-moderno e o tipo moderno que ainda dá base para o nosso tipo contemporâneo. Esse momento do pós, que é o momento do conflito, que é o momento da destruição para a construção do novo, ele vai trazer esse tipo de tensão. E essa amizade verdadeira me parece que se situa nesse tipo ideal da modernidade, que está em tensão com o presente. Você pode chamar de pós-modernidade, de modernidade líquida, de modernidade tardia, você pode chamar capitalismo tardio, você pode chamar do que quiser. O grande ponto é, tem uma etapa qualitativamente diferente da maneira como se entende relação social e como elas se dão. Isso existe. bem errado de várias formas, porque você, como ser humano, precisa de amigos. Pode se fechar ali num grupinho pequeno de você e outra pessoa apenas. Você quer desabafar, você quer contar as coisas, tá tudo certo você fazer isso pro seu cônjuge. Precisa de amigos para te apoiar, para qualquer outra situação, enfim. Nós somos seres humanos, pessoas sociais. Por isso, de apoio pessoal, na pesquisa fala que, no geral, mais da metade, 53% dos americanos afirmam que a primeira pessoa com quem conversa quando tem um problema pessoal é o cônjuge ou parceiro. 16% do público afirma recorrer primeiro ao amigo quando enfrenta um problema pessoal e 10% aos pais. Porque a conge, como diria o Sérgio Moro, a pessoa que tá do seu lado, tecnicamente você tá ali dividindo a vida com ela, né? Cada um tem a sua vida, mas, pô, vocês estão compartilhando espaço, tempo. Claro, vai ser a pessoa mais próxima, muito provavelmente vai ser a pessoa mais próxima, caso exista um relacionamento saudável, né? Depois ela fala a respeito dos jovens, onde jovens adultos e solteiros são únicos na medida que dependem de amigos para apoio emocional e pessoal. Um a cada 4, 25% dos jovens de 18 a 29 anos afirma que costuma conversar primeiro com um amigo quando tem problema pessoal. Então vocês têm noção aí da importância de ter amigos, porque quando você é jovem, você tá lá cheio de amigos, você casa, você tem filhos, você esquece completamente, você se isola. E aí você fica com a ideia de que, eu não tenho mais amigos, mas talvez você abandone os seus amigos. Tudo isso, como eu falei, sobre a falta de amigos verdadeiros que a gente sente. Outro artigo também eu li de um jovem falando para o psiquiatra que ele foi lá falar, eu sinto muita falta de ter amigos, eu me sinto muito sozinho. E aí o psiquiatra falou, tá, então por que tu não vai procurar ter amigos? Aí ele falava, bom, eu não quero manter uma amizade. Que é a mesma coisa que eu falei de mim. Quero ter amigos, Mas não quero ter o trabalho de manter esses amigos, porque dá trabalho. Dá trabalho. mas eu quero fazer esforço para isso. E talvez isso aconteça com você. Lata, né, que foi buscar o terapeuta, o psiquiatra, e ele fala que ele me disse para escolher uma ou duas pessoas com quem eu sabia que adoraria desenvolver relacionamento. Entendem por que que o grande lance da conexão é a possibilidade da fácil desconexão? Porque dá trabalho manter um laço social. Dá trabalho. A desconexão, ela é uma vantagem na contemporaneidade. Próximos e dizer a elas que era isso que eu queria delas. Então deveríamos nos comprometer a nos encontrar regularmente para construir esse relacionamento. Fiquei um tanto surpresa ao descobrir que era fácil lembrar exatamente o que eu escolheria entrar em contato para isso. Alguns disseram que sim, outros disseram que não. Mas aqueles que disseram que sim, construímos amizades consistentes. E então, outros relacionamentos começaram a se desenvolver naturalmente. E eu comecei a investir neles também. Isso ele conta que ele começou a ter um grupo de amigos muito grande, todo mundo ficava falando pra ele, nossa, como você é uma pessoa fácil de ter amigos, nossa, como você é legal e faz tantos amigos. E ele falava, não, isso aqui não foi de uma forma completamente natural, eu fui atrás disso. Fala assim, aqui está o segredo, eu passo tempo em lugares onde eu vou regularmente, eu vejo as mesmas pessoas repetidamente, com quem temos coisas em comum. São lugares como igreja, meu trabalho, coisas relacionadas às minhas paixões, como cinema. Eu me comprometo a fazer parte desses lugares repetidamente. Dessa forma, conheço as pessoas bem o suficiente para saber com quais eu me conecto. O suficiente para que eu gostaria de ser amigo comprometido delas. Assim que encontro esses amigos, comprometo-me a passar um tempo regular com eles, semanalmente se possível. São esses encontros regulares que nos permitem confiar nos outros e crescer cada vez mais. E realmente criar laços de uma forma que satisfaça nossa necessidade
de amizade e comunidade. Então, vocês têm noção que a pessoa está lá mantendo a amizade e é uma coisa que eu não quero fazer e talvez você também não queira, e a gente fica reclamando o tempo todo que não temos amigos, para vocês verem que são muitos fatores envolvidos disso. Não é só a rede social, não é só a falta de amigos, não é só a vida adulta. Talvez seja você, talvez sejam as pessoas ao seu redor que pensam que nem você, que não querem manter a amizade. A sociedade mudou muito, então a gente fica nessa zona de conforto, de estar em casa, de falar em Discord, não querer sair. Aí você se entra aí nessa frustração absurda de não ter amigos, mas talvez seja culpa sua. O que eu posso dizer é que nunca é tarde demais. Sempre Jogou a bola, jogou a batata quente no colo, né, do assistidor do vídeo. Será que isso se aplica a um servo medieval na Europa? Com certeza não. Isso se aplica única e exclusivamente a nós, no sentido de presente mesmo, assim. Sujeitos individuais de um mundo ocidentalizado. você pode conhecer outros amigos, sair de casa, ver as A base dos textos que foram, né, pegos ali como referência, se eu entendi corretamente, são textos do Ocidente mesmo, não dos países ex-colônias. Isso eu acho que já também traz alguma diferença para pensar o tipo de sujeito a que se aplica esse olhar sobre o laço social. pessoas regularmente, conversar com as pessoas, não perder o contato. É normal que a gente vá mudando de amigos ao longo dos anos, só que esse novo ciclo de amizades, ele vai se renovar e você vai conhecer pessoas novas. Não é porque você é casado, não é por causa da sua idade. Nunca é tarde para fazer amigos. O importante para você Agora é a mensagem o acalanto, né? Assim que fala? Agora é uma mensagem acalantadora. você consegue isso de volta. Não é que as pessoas pioraram com a tecnologia. Isso pode ser sim um aspecto, mas não é algo que a gente não possa resolver. A gente pode sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham feito Eu vocês gostei. refletirem de alguma forma. Achei extremamente simpático esse conteúdo, achei ela simpático, o texto dela eu achei simpático, achei que deu abertura pra gente falar de um monte de coisa, me pareceu muito positivo, gostei muito, espero que a Júlia não ache ruim eu ter feito esse react, caso eu publique como corte, mas eu achei muito legal, achei que foi um papo gostoso que a gente pôde ter. O que vocês acharam? Me contem a opinião aí de vocês nos comentários. Um beijo. Um abraço. Isso me lembrou o episódio do The Office, do cara que falou que faria 1000 filhos para que ele pudesse ter 1000 amigos. E com isso esse corte termina. Muito obrigado por você. Deixa o seu like, curta o vídeo, compartilha com seus colegas nos grupos de WhatsApp, tá? E live do Colunas Tortas toda terça-feira, 10h30 da manhã. Um grande abraço.